Pois é, tem uma música que diz assim: dias melhores virão, dias melhores em que a paz e o amor reinarão e os homens viverão como irmãos. E aí, o Dr. Alberto Almeida, nesse capítulo 14 que nós vamos desenvolver hoje, a leitura, nos questiona: mas e se eu não conseguir perdoar? Porque desde o começo ele nos fala que o perdão não é algo simples de se conseguir. Então vamos ver quais são as possíveis soluções, respostas para essa questão que ele nos coloca ao longo desse capítulo. Eu convido a todos que estão me acompanhando até agora, que estão gostando, para que possam deixar um like, deixar um comentário, curtir, um joinha ali. Se puderem, compartilhem. Quem está chegando agora, já no capítulo 14, quase no final do livro, se despertou a curiosidade, acreditem, vale a pena ver os outros capítulos, vale a pena ler esse livro, vale a pena rever, sabe? E se permitir refletir sobre cada tema. O que eu estou fazendo é gravando, colocando no YouTube, sempre um capítulo a mais, mas no Facebook eu estou compartilhando um capítulo por dia, para que a pessoa tenha aquele dia todo para refletir sobre aquele capítulo. No outro dia vai outra parte, a pessoa vai olhar, assim, doses homeopáticas, né? Porque não adianta assim a gente se assoberbar, se sobrecarregar de muito conteúdo, muita teoria e não ter tempo para refletir sobre aquilo que se lê, não é? Então, é por isso que eu faço essa postagem lá no Face, um capítulo por dia, ou às vezes é uma parte do capítulo que depois eu complemento no dia seguinte, para que as pessoas possam ir aos poucos se inteirando mesmo, tá? Então, eu vou seguir aqui. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse trecho está no Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22. A vida frequentemente traz eventos dolorosos que ultrapassam os limites das ocorrências cotidianas. Né? Essas circunstâncias funestas, associadas pela mídia em geral, noticiadas pela mídia em geral, parecem estar muito distantes da nossa realidade existencial, como se jamais pudessem nos alcançar, mesmo porque há uma rejeição inconsciente pelo tamanho de sofrimento que geram em torno dos protagonistas e dos vitimados. Tais nefastas conjecturas surgem como desafios ao perdão, seja porque a vicissitude enfrentada é demasiadamente grande para uma solução pronta e imediata, seja porque quem é atingido tem precária maturidade no amor para facear a lesão que se apresenta como mágoa e ou culpabilidade. Assim comparecem, surpreendendo, a traição de um cônjuge que sempre se mostrou fiel, um abortamento provocado contrariando princípios éticos familiares, o sócio amigo que trapaceia, saindo da empresa e deixando o outro na falência, uma ingratidão filial acompanhada de agressão física aos pais, uma calúnia que macula socialmente toda uma vida de honradez. Um pai, após humilhar o filho, deserda-o. O estupro de um filho, um assassinato, um suicídio
em que todos se culpam e etc. Essas e outras situações problema nos afetam radicalmente, quer estejamos na posição das vítimas, mobilizando energias de rancor, ódio, vingança, quer experimentemos o lugar dos verdugos, acionando conteúdos de remorso, autodesprezo, autoflagelação. Em ambas as alternativas, há muita dificuldade para fazermos o caminho do perdão. Cada pessoa se decida pelo não perdão, a direção é negativa, sombria, anunciando mais sofrimentos desnecessários. Quando se é alvo de uma atitude lesiva praticada por outrem, há uma tendência para uma reação impulsiva, instintiva na própria defesa. Isso gera um troco de igual intensidade ou pior, na tentativa de limpar a honra, salvar a dignidade, fazer justiça, podendo-se às vezes chegar ao cúmulo do homicídio. Quando se é autor da ação nefasta, a culpa tende a paralisar-nos, afrouxando-nos na rotatória do remorso fixando-nos na rotatória do remorso. Surgem a busca de soluções, comportamentos quase sempre direcionados para a fuga ou para a autocondenação, seguidos de autopunição, configurada por atitudes crescentemente autodestrutivas e ou enfermidades graves, sejam doenças físicas, sejam transtornos mentais, não raro culminando com investidas para o suicídio. Na efetivação dos descaminhos extremos e radicalmente infelizes, homicídio e suicídio, as repercussões podem precisar de uma ou várias reencarnações até que se escoem e saneiem todas as consequências devastadoras perpetuadas. Quando a pessoa opta pelo perdão, o rumo é positivo, é clarificador, prenunciador de crescimento e de paz futura, mesmo sabendo tratar-se de uma tsunami existencial. É claro que, depois dessa escolha por se trilhar o caminho do perdão, despontará o grande desafio em razão da enorme dificuldade de perdoar o outro e de se perdoar. Em geral, a pessoa grandemente ferida tende ao impulso imediato do contra-ataque. Mas mesmo coibindo o revide, a dor sofrida requer tempo para ser diluída. Portanto, ainda que se opte pelo perdão, habitualmente não se consegue fazê-lo prontamente, dada a intensidade da falta recebida ou cometida. Nessa instância surge, pelo menos inicialmente, certa impotência para avançar nesse caminho. Há muita dor para pouco amor. Parece impossível a marcha. Existe uma propensão para a desistência em fazer o bom combate. O Espiritismo nos ajuda a vislumbrar como fazer essa jornada, ensinando-nos as bases para o autoenfrentamento na superação dos nossos próprios limites, a fim de conquistarmos a vitória sobre nós mesmos pelo auto-perdão ou pelo alo-perdão. Humildade é o passo inicial, aceitar que não somos capazes de perdoar ou perdoar-nos prontamente, mas também reconhecer que já escolhemos a direção certa, rejeitando a própria criminalização com autocastigos, abdicando
de nutrir o remorso, bem como abrindo mão de vinganças e ódios, desistindo de alimentar o rancor contra o ofensor. Outra atitude é admitir que somos luzes, capazes de amar sempre um pouco mais, confirmando a nossa realidade existencial de filhos de Deus. Portanto, que somos deuses, como reafirmava Jesus. E, por extensão, que somos capazes de fazer o bem e o bem que ele fez e muito mais. Isso está nesse trecho, né? Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 6, João capítulo 10, versículo 34, capítulo 14, versículo 12. Essa certeza sobre a nossa destinação deificadora nos habilita a avançar, assumindo nossa condição de seres em evolução, sempre crescendo e mesmo se estivermos colapsados naquilo em que nos encrencamos, podemos nos excitar no amor infatigavelmente em vários outros setores da vida, junto às plantas, junto aos animais, ao planeta e, sobretudo, junto a outras pessoas que não conhecemos. Assim sendo, além da caridade junto aos nossos familiares e amigos, podemos eleger uma ação voluntária no campo da solidariedade social, selecionando entre crianças, jovens, adultos, idosos, doentes, etc., um espaço neutro, objetivando exercitar a fraternidade e, desse modo, ganhando competência amorosa, progressiva, como faz um atleta que treina horas e horas diariamente, aprimorando-se para enfrentar um dia uma competição olímpica, a encrenca maior. Algo semelhante ocorre na arte de perdoar as grandes dores da alma. De tanto exercitar a faculdade de amar, um dia nos descobrimos habilitados ao perdão maior, aquele que supera os enormes desafios antes exemplificados. Mediante o treino da compaixão, por meio dos perdões menores, em circunstâncias menos exigentes, é que nos vamos categorizando para desempenhar atitudes amorosas cada vez mais audaciosas, até chegarmos ao perdão olímpico. Trata-se de uma verdadeira musculação da alma, fazendo-nos remover, por meio do amor, uma multidão de erros que cometemos ou de mágoas que fomos acumulando. Esse trecho está na Bíblia Sagrada, Epístola de Pedro, capítulo 4 e versículo 8. O uso da prece como recurso despertador da luz que trazemos no íntimo fará com que nos descobramos mais tolerantes e indulgentes, especialmente quando orarmos em intenção de quem haja cometido a falta grave. Ora, orar regularmente, nem a escassez de quem se nega a olhar para o sofrimento, como se desse modo ele fosse deixar de existir, nem tampouco a fixação neurótica na dor através de pensamentos contínuos e torturantes no pretexto de rezar. Prece como identificação com Deus, para se banhar e assimilar suas energias sublimadas, com os quais ganharemos a leveza e força pacificadora, a fim de continuar avançando para frente e para o alto. De tanto perseverar e nos exercitar nos treinos da caridade, que é o amor em expansão, e da oração, acabamos nos liberando naturalmente dos fardos pesados do remorso e ou do rancor, que inicialmente pareciam impossíveis de ser removidos por uma ação reparadora.
com a vitória sobre nós mesmos, com o aprendizado, o crescimento com que nos transformamos em pessoas outras, maiores e melhores do que éramos antes da vicissitude, que parecia ser o fim da nossa vida, mas que, ao contrário, acaba por se transformar em motivo de outro renascimento. Em resumo, os 6 movimentos didaticamente interrelacionados. Resumindo: 1. Humildade. Acolher humildemente nossa limitação em perdoar, diante das grandes dores que nos fizeram ou que perpetramos. 2. Vós sois a luz do mundo. Reconhecer que temos um potencial de amor, perdão, aguardando por desabrochar. Caridade. Exercitar a compaixão incansavelmente em todas as circunstâncias da vida, e especialmente o amor, perdão em outras situações de menor exigências. 4. Prece. Usar a oração sistematicamente, objetivando criar ambiente cada vez menos hostil ou mais favorável, de modo a arrefecer sentimentos negativos e fazer surgir a compaixão necessária para diluir o ressentimento e ou a culpa tóxica. 5. Perseverança. Dar-se conta de que somente pelo esforço contínuo na oração e na caridade, exercidas em situações menos difíceis, irão sendo criadas de forma imperceptível as condições para a reparação das grandes dores pendentes, desse modo, perdoando aos outros e ou a si mesmo. 6. Renascimento. Concluindo o perdão, assimilamos o aprendizado proporcionado pela vicissitude, agora superada, e nos transformamos em pessoas melhores, porque mais sábias e mais amorosas. Dias melhores virão. Muito obrigada por acompanhar mais um capítulo. Se puder ali, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe alguma experiência. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Um abraço.